Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio, estou de volta para nós continuarmos a terceira temporada do nosso podcast Entendes o que estás lendo. Êxodo capítulo 12, a parte primeira hoje, episódio número 194. Tudo bem com vocês? Minha grata satisfação por você estar de volta aí conosco para nós juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a instituição da Páscoa, sobre a morte dos primogênitos e um pouquinho da saída do povo de Israel ali do Egito. Beleza? Vamos lá então, não sai daí, fica até o finalzinho que tem muita lição legal para a gente aprender da palavra de Deus. E se essa é a sua intenção aqui, eu vou te ajudar para a gente aprender juntos. Beleza? Então, Êxodo 12, leia o capítulo se possível, para você poder entender a nossa pregação expositiva aqui que fazemos. Então foi um último e avassalador golpe de Deus ali, que estava prestes a ser desferido no Egito. Em antecipação a esse golpe, em conexão imediata com o Êxodo, Deus ele deu instruções para a observância de uma Páscoa. A Páscoa estava numa conexão com toda a história. O desígnio da Páscoa era tornar claro a Israel o fundamento sobre o qual sua salvação estava sendo concedida e estabelecida. Sobre o fundamento que era a expiação. As pragas mais recentes elas caíram apenas sobre o Egito. Os filhos de Israel foram salvos dessas pragas. Mas embora a salvação fosse óbvia, o caminho da salvação ainda não havia sido indicado. Mas agora que a última e mais pesada praga estava prestes a cair, não apenas Israel será salvo dela, mas o fundamento sobre o qual toda a salvação é concedida será esclarecido. A conexão da Páscoa com o Êxodo nessa relação deve ser visto mais especialmente como um sacrifício purificador. A conexão da Páscoa com o julgamento dos primogênitos nós também veremos aqui. Porque Faraó ele não deixaria Israel, o primogênito de Deus, ir. Deus havia declarado seu propósito de ferir todos os primogênitos na terra do Egito, tanto homens como animais. Versículo 12. O primogênito ele representava a família, de modo que o julgamento do primogênito representava o julgamento de todos. E a redenção do primogênito representava a redenção de todos. Consequentemente, não apenas o primogênito, mas toda a família, conforme representada nele, foi redimida pelo sangue da Páscoa e se uniu na festa subsequente do Cordeiro. Versículo 8. A morte do primogênito foi um julgamento puro e simples, não como granizos, gafanhotos, etc. Deu um caráter elevado e impressionante à salvação, que a redenção pelo sangue, a redenção pelo poder e o surgimento do povo da escravidão para uma existência distinta, como um povo de Deus, foram assim vistos andando de mãos dadas. A analogia com a redenção cristã ela é óbvia e clara, não tem como fugirmos disso. O ensino da Páscoa ensinou o povo, primeiro, que naturalmente eles foram tão justamente expostos à ira quanto o povo do Egito. Se vistos em sua capacidade individual ou coletiva, eles eram eles próprios do Egito, coletivamente, uma parte da nação, sem qualquer existência separada e independente própria, vassalos do inimigo e habitantes do território condenado. Individualmente também, participantes da culpa e corrupção do Egito. Se o teste tivesse sido de caráter, é certo que a linha não teria sido executada de modo a abranger todo o Egito de um lado e todo Israel do outro.
O meio de sua salvação era o sangue da expiação do Cordeiro. É vão negar que a vítima da Páscoa foi verdadeiramente um sacrifício propiciatório. O uso feito de seu sangue é uma prova suficiente disso. O Cordeiro morreu no lugar do primogênito de Israel. Espalhado nas ombreiras e vergas das portas, seu sangue protegia os moradores da habitação do golpe do destruidor. Vemos isso do versículo 21 ao versículo 24. A Páscoa, assim, enfaticamente ensinou a necessidade de expiação para a cobertura da culpa. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A observância da Páscoa deveria ser um ato, não de indivíduos, mas de famílias e grupos de famílias, em um sentido muito mais amplo da nação como um todo. Os israelitas foram assim ensinados a sentir sua unidade diante de Deus, sua unidade tanto na culpa como na redenção. Em culpa, cada um estava envolvido em culpa e condenação, não apenas por seus próprios pecados, mas pelos pecados da nação egípcia da qual eles faziam parte. No resgate, isso foi lindamente simbolizado no ato de comer o cordeiro. O cordeiro deveria ser assado inteiro e colocado sobre a mesa inteiro, versículo 9, evitando a quebra dos ossos, versículo 46. O animal foi preservado em completa integridade, imperturbável, inteiro. Não havia outra razão para isso, a não ser que todos os que participaram deste animal, ou seja, todos os que comeram dele, deveriam olhar para si mesmos como um todo, uma comunidade, como aqueles que comem a Páscoa do Novo Testamento, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 5:7, de quem o apóstolo diz, 1 Coríntios 10:17, nós, sendo muitos, somos um pão e um corpo, pois todos nós somos participantes desse único pão. Ele apontava para uma expiação no futuro, pois manifestamente não havia no sangue do cordeiro nenhuma virtude real para tirar o pecado. Declarou a necessidade de expiação, mas não pôde fornecê-la de uma forma adequada. A vida de um animal não era um substituto adequado para a vida de um filho primogênito. A Páscoa, portanto, por sua própria natureza, ela deve ser vista como um tipo. Ela apontou para Cristo, em que todos os tipos de sacrifícios encontram cumprimento completo. As várias características do ritual, elas eram simbólicas. O pão sem fermento era indicativo de prece, Deuteronômio 16:3, as ervas amargas da aflição do Egito, etc. Essas circunstâncias, como a da vítima ser irrepreensível, a aspersão do sangue, também tinham significado espiritual. Deve-se notar em geral que as relações terrenas então existentes e as operações de Deus em conexão com elas foram todas estruturadas com o firme propósito de representar e prefigurar relações correspondentes com a obra e o reino de Cristo. A Páscoa, ela foi estabelecida como ordenança para que as gerações posteriores também observassem. Versículo 14, versículo 24 e versículo 28 nos fala isso. A esse respeito, a Páscoa deve ser vista, primeiro, como um testemunho histórico da realidade dos acontecimentos do Êxodo. Ela também, a Páscoa como a ceia do Senhor, ela era uma instituição que, pela natureza das coisas, não poderia ter sido estabelecida depois do evento supostamente comemorado. Segundo, como uma perpetuação do sacrifício original, o sangue dos cordeiros era apresentado ano a ano a Deus. Isso marcou que o verdadeiro sacrifício ainda não havia sido oferecido. Hebreus 10, 1 ao 3. Agora que Cristo morreu e tirou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Hebreus 9, 26, Hebreus 10, 12, se você quiser leia essas referências, não há espaço para mais sacrifícios. E a ceia do Senhor, ela deve ser considerada simplesmente como uma celebração comemorativa, ordenança
e meios de graça. A doutrina da missa, por exemplo, ela não tem um fundamento na verdadeira analogia bíblica. Segundo essa doutrina, cada missa é um sacrifício verdadeiro, no qual Cristo ressuscitado está presente corporalmente no altar como uma vítima que é oferecida outra vez pela Igreja a Deus Pai, como expiação pelos pecados da humanidade. Isso não tem base bíblica. Como meio de graça, era uma festa, reunindo os israelitas em grande número no santuário e revivendo em suas mentes a memória da grande libertação na qual havia sido lançado o fundamento de sua existência como nação. O cordeiro morto em seu nome, assado no fogo, colocado na mesa diante de seus olhos para ser manuseado e comido por eles, em uma solene observância de um comando divino, deu-lhes uma vívida sensação da realidade dos fatos que estavam vivendo e comemorando. A ceia do Senhor, da mesma forma, é um meio poderoso de impressionar a mente e o coração, um ato de comunhão por parte dos cristãos e uma verdadeira fonte de alimento através da participação espiritual em Cristo para a alma. A observância da Páscoa estava ligada à instrução oral, versículos 26 e 27 deste capítulo. Essa foi mais uma garantia para a transmissão de uma tradição fiel e incontestável do significado da cerimônia. Foi adicionada ao interesse do serviço, aproveitou também uma oportunidade favorável para impressionar a mente dos jovens e ajudou a manter viva em todas as classes da comunidade uma vívida lembrança das obras poderosas de Deus. Depois nós vemos nos versículos 14 a 21 o estabelecimento da festa dos pães asmos. Foi uma ordenança provavelmente dada ali em Sucot, no dia seguinte ao Êxodo, versículo 17, Êxodo 13, do 5 ao 8, temos referência a isso. Ele é inserido aqui por causa de sua conexão direta com a Páscoa, e nós precisamos ver isto como em memória da pressa com que os israelitas saíram do Egito. Os israelitas evidentemente pretendiam levedar sua massa na noite do Êxodo, mas foram impedidos pela pressa. Versículo 34. Pois tu ganhas apressadamente a terra. Deuteronômio 16:3. Essa é a base histórica da instituição. Como símbolo da verdade espiritual, a festa durou 7 dias, um círculo completo de tempo. Ele foi completamente no início e no fim uma santa convocação, marcando como um período sagrado. E o pão comido ele deveria ser sem fermento. E tão estrita foi a ordem neste ponto que o israelita achou que comer fermento durante os 7 dias deveria ser cortado, excomungado. A ideia geral da festa era, portanto, representar o que a vida redimida, em sua totalidade, ela deveria ser uma vida purificada do fermento, da malícia e da maldade e dedicada ao serviço de Deus em sinceridade e verdade. 1 Coríntios 5, 8. O Êxodo formou a base da festa, porque foi por isso que Israel foi introduzido em um novo elemento vital, que era andar em novidade de vida, e a isso segue-se a redenção. Então, meus amigos, nós vemos aqui um pouquinho sobre a instituição da Páscoa, da festa dos pães asmos, e nos próximos episódios, não perca, nós vamos se aprofundar mais um pouquinho sobre o tema, e nós vamos aprender juntos mais um pouquinho. Temos um encontro marcado no próximo episódio. Te vejo lá. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.